Paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom estarmos aqui essa noite para estarmos ouvindo a palavra de Deus, para conhecermos um pouco mais do nosso Deus, para que a gente possa ter uma caminhada cristã mais eficaz, né? A gente possa ter uma caminhada cristã mais dentro do propósito, né, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite esse tema: focados em Jesus. Eu até usei essa câmera aqui que é para dar um foco bem grande assim, sabe? O pessoal que gosta de tirar fotografia, aí cada vez investe mais em lentes, né, para que a cada vez fique melhor a qualidade, o foco. E nós também temos esse olhar, né, muitas vezes desfocado, que precisa ter um ajuste, né, que possamos estar focados em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos essa noite a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos trabalhar essa noite esse texto dos versos 28 a 36. Então, Lucas 9, de 28 a 36. Amém? Eu vou estar lendo para vocês na NVI, e vocês acompanham na versão que vocês tiverem disponível aí. Lucas 9, de 28 a 36 diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Que passagem, né? Maravilhosa. Eu já tinha ouvido muito sobre ela, né? Então, essa passagem que nós acabamos de ler registra Jesus com os seus discípulos em mais um momento de oração. Jesus se retirava, né, por várias vezes a orar. Então, esse é um desses casos. E Jesus se retira para a oração junto com os seus discípulos mais chegados. E aí o que acontece? Jesus separa, né, os seus discípulos e, de repente, no meio da oração, quando os seus discípulos já estavam dormindo, Jesus começa a se transfigurar. O seu rosto começa a mudar em glória, as suas vestes começam a ficar brancas, né? Fala que é como um relâmpago, uma luz muito clara. E aí aparecem 2 homens para falar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E Moisés e Elias, eles representavam no Antigo Testamento a lei e os profetas. E esses homens começaram a falar com Jesus. Olha que cena maravilhosa, né? Que coisa extraordinária. De repente, Jesus ali orando, ele começa a mudar a sua aparência. As suas roupas começam a ficar brilhantes e aparecem 2 homens do Antigo Testamento para falar com ele. Uau, né? Que coisa maravilhosa. Mas no final, o que de fato conta e o que nos resta, o que fica, o que realmente é importante é Jesus. Porque nós sabemos que no final do texto, aqueles homens vão embora, né? E só sobra Jesus. Ele é o nosso foco.
E hoje, em primeiro lugar, antes de nós olharmos um pouco mais para esse texto, nós precisamos entender o propósito central dessa mensagem. Qual foi o propósito central, né? Nós resgatarmos aquilo que deveria ser o tempo todo o centro do que é o centro do Evangelho, o tempo todo ser o centro nas nossas vidas, que é Cristo Jesus. Então, o propósito dessa passagem é nos chamar a atenção. Ela falou, olha, o centro, o foco, o que é realmente importante é Jesus, né? Mas, infelizmente, nós vemos ao longo do tempo uma inversão, onde o homem acaba sendo o centro e Deus acaba ficando em volta do homem, né? A gente quer que Deus nos sirva, então há uma inversão. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Em Filipenses 2, de 9 a 11, fala assim: por isso Deus o exaltou, quem? Jesus, à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo nas Escrituras, elas convertem para a pessoa de Jesus. Desde o início já é profetizado sobre Jesus, né? Lá no início, né, de forma antecipada, já foi falado sobre a vinda, sobre a obra e sobre a missão de Jesus. Está tudo na palavra de Deus. Em Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Jesus é o centro. Jesus é o motivo, Jesus é a razão de estarmos aqui essa noite. Se não fosse por ele, nem existiria a igreja, né? Nós não estaríamos aqui. Então, Jesus, ele é o centro. E nós temos que tratar essa verdade de forma inegociável. De forma inegociável. Assim como aconteceu com Pedro, Pedro estava lá. Ele passou por essa experiência. E essa experiência impactou tanto a vida de Pedro, que na sua carta de 2 Pedro, ele falou um pouco mais sobre isso. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo, deixa marcadinho aí em Lucas, que depois a gente vai voltar. Em 2 Pedro, fica lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro 1, eu vou estar lendo de 16 a 19, que relata como foi impactante essa experiência que Pedro teve naquele momento, naquele monte. Amém? Então, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 1, de 16 a 19, diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, ainda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Esse testemunho de Pedro, aqui na sua carta, é todo relacionado à experiência que ele teve ali no monte. Então, Pedro, ele segue afirmando que aquilo que ele crê, aquilo que ele tem como verdade, não é algo inventado. Ele estava lá, ele viu a glória de Jesus. Então, não é algo inventado, veio do próprio Deus. E aí, ele fala que quando ele teve essa experiência, ele ouviu a voz: esse é o meu filho amado e quem eu me agrado. Essa experiência impactou tanto a ele que ele começou a dar mais atenção à palavra, mais atenção àquilo que os profetas tinham dito lá atrás no Antigo Testamento. E através da sua palavra, nós conhecemos mais a Jesus. E isso reflete na nossa vida até hoje. Porque a partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus, tem que haver um despertamento em cada um de nós para nos direcionarmos à palavra. Olha,
Quero conhecer Jesus. Como a gente vai conhecer Jesus? Através da sua palavra. É isso que Pedro está falando ali na sua carta. Fala que essa boa obra, a obra de Jesus, deu início lá atrás. Só que essa boa obra, ela ainda não foi terminada. E ele dá um exemplo. Ele fala, é como se fosse uma lâmpada que foi acesa na escuridão. E essa lâmpada, ela vai permanecer acesa até que ela vire dia nos nossos corações. Olha que bonito. Jesus é uma luz que foi acesa em meio às trevas. E ela vai continuar acesa até completar a sua obra. Ela vai continuar acesa até que ela penetre no nosso coração, até que a noite vire dia. E aí ele fala a alva. Até que a alva venha nos nossos corações. É muito lindo, né? Aleluia, glória a Deus. E assim como Pedro, nós precisamos ter essa firme certeza. Nós temos que ter essa firmeza, né? A mesma crença, né, que Pedro relata no seu livro. Então, Jesus é quem esclarece as coisas. Jesus é quem estabelece as regras. Jesus é que dá a referência para a nossa vida. Então, nós precisamos mais e mais. E em resposta a esse Jesus, nós precisamos, assim como Pedro, né, corresponder ao Evangelho com dignidade. O que é responder ao Evangelho com dignidade? É viver uma vida conforme o Evangelho está pedindo, né, com dignidade. Amém? Então, nós entendemos a centralidade de Cristo. Cristo, além dele ser o alvo e o centro, ele é a pessoa que transforma as nossas vidas. Amém? Agora a gente vai voltar para o texto. Vamos voltar para o nosso texto lá de Lucas 9, de 28 a 36. Então Jesus foi orar com seus discípulos, Jesus é transformado em glória e aparecem Elias e Moisés, que representavam a lei e os profetas. E nós precisamos entender um pouquinho por que Elias e Moisés. O que estava acontecendo ali naquela situação, né? Qual era o propósito da aparição de Elias e de Moisés? Lucas relata que eles vieram conversar com Jesus. A conversar o quê? Qual que é o teor da conversa, né? E está ali no 30 e no 31, né, que fala assim: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glória e em glorioso esplendor e falavam sobre o quê? Sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então Lucas relata que aqueles homens vieram para falar com Jesus a respeito da sua obra e da sua missão. O propósito daquela conversa era falar para Jesus tudo aquilo que estaria acontecendo. Então, qual é o significado realmente? O que eles estavam falando ali? A palavra não revela. Talvez pode ter sido um encorajamento, talvez um esclarecimento, ou talvez até um fortalecimento. O texto não fala exatamente qual era o teor, mas nós entendemos que ela era voltada para a obra e missão de Jesus Cristo. Então aqueles homens vieram reafirmar a obra e a missão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele morreu por nós. E a partir do momento que ele morreu por nós, ele abriu um novo e um vivo caminho. E esse caminho é para onde? É em direção a Deus Pai. Então, através de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Amém? Então, o texto ele destaca também que Moisés e Elias apareceram em glória. Só que quem estava com o rosto diferente, quem estava com as vestes brilhando, não eram eles, eram Jesus. Então, além do texto falar que aqueles homens tinham glória, destaca que Jesus tinha ainda mais. Jesus tinha muito mais glória, né? Então, quem estava se destacando naquela história era ele. E nós precisamos colocar ele desta maneira nas nossas vidas, em destaque, acima de todas as outras coisas. Por mais que nós achamos que alguma coisa possa ter glória, Jesus tem ainda mais. É isso que o texto está falando, aleluia. Então, no verso 32, Pedro e seus companheiros estavam o quê? Dormindo, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Então, no verso 32, nós podemos destacar duas coisas, né?
mais uma vez, os discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João, foram convidados para a reunião de oração e eles foram dormir. Aí eu me identifiquei com aqueles discípulos, né? Eu falei, olha, então é possível dormir numa reunião de oração? Eu me identifiquei com aqueles discípulos. Mas é interessante que o texto fala que eles não apenas estavam dormindo, mas eles estavam dominados pelo sono. Aí eu achei legal essa palavra, eu falei, dominados pelo sono. E a palavra dominados, a gente pode aplicar na nossa vida também. Porque muitas vezes nós estamos sendo dominados por paixões mundanas, por coisas que nos atraem aqui neste mundo e que nos colocam num sono espiritual. Nos colocam numa passividade e numa neutralidade que nós não conseguimos ver a glória do Senhor Jesus. Então, dominados é uma palavra muito forte, né? E que atua nas nossas vidas até hoje. E os discípulos, continuando o texto, fala que eles acordaram. E acordaram subitamente, de repente. De uma hora para outra, eles estavam dominados pelo sono lá, num sono super mega profundo. E aí, de repente, eles despertaram subitamente. Que coisa legal, né? Nós podemos entender com isso que Jesus pode nos despertar subitamente, de uma hora para outra. Da mesma maneira como eu comentei que nós estamos vivendo um sono profundo espiritual, quando nós estamos envolvidos com as paixões mundanas, Jesus, pela sua graça e pela sua misericórdia, pode nos despertar, de uma hora para outra. Algumas pessoas vão demorar anos para serem despertadas. Outras pessoas vão ser bem rapidinho. E tem pessoas que vai ser só lá no leito de morte, que vão ser despertadas. Mas Deus quer. Ele quer nos despertar. Então isso nos agrada, né? Isso nos encoraja, isso nos dá ânimo. Glória a Deus por isso. E os discípulos, eles foram despertados. E quando eles despertaram, eles presenciaram aquela experiência maravilhosa. Eles puderam ver o quê? A glória de Jesus. E quando nós estamos despertos, atentos na presença de Deus, não tem como não ver a glória de Jesus. Não tem como não presenciar e não desfrutar desse Jesus maravilhoso. Porque, e é interessante também que falar que quando eles acordaram, foi algo assim meio de repente. E quando a gente acorda de repente, a gente não acorda 100%, né? A gente acorda meio sonolento, né? A gente vai assim, acorda de madrugada e vai no banheiro assim procurando a parede, né? E aqueles discípulos, eles não estavam preparados. Eles acordaram, acredito eu, dessa maneira, sonolentos, meio, uau, o que está acontecendo aqui? Pera lá. E muitas vezes nós não estamos preparados para essa glória, né? Mas o Senhor nos desperta. Por quê? Porque Ele quer. Ele quer que nós participemos, né, da sua glória. Amém? E aí Pedro, ele se despertou, né? Mas mesmo assim, quando eu leio esse texto, dá-se a entender que Pedro estava mais animado com Moisés e Elias do que com o próprio Jesus, né? Porque ele falou assim, uau, Moisés e Elias estão aqui, né? E aí, fala ali no verso 33. Quando estes iam se retirando, estes quem? Moisés e Elias. Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. É interessante essa frase. Ele não sabia o que estava dizendo. Então, realmente, Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Pedro falou assim uma coisa indevida, né? Uma coisa que não era para ter falado. E aí, por quê? Porque com essa frase, Pedro está nivelando Moisés, Elias e Jesus. Todos eles parecem que têm o mesmo poder. Todos eles parecem que têm a mesma autoridade. Todos eles parecem que merecem a mesma atenção, a mesma glória. Pedro não sabia o que ele estava falando. Foi algo indevido. E aí, ele pensou, né? Olha, tive uma brilhante ideia. Vou fazer o quê? 3 tendas. Por quê? Porque eu quero segurar esse pessoal aqui. Porque ele fala, bom é estarmos aqui, Senhor. Sabe essa experiência? Moisés, Elias, Jesus, esse povo da elite do Antigo Testamento. Olha, peraí, gente, não vai embora não. Eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês, e porque eu
nós precisamos de vocês. Nós precisamos estar com o time completo. Nós precisamos estar com todos vocês. Pedro nivela. Mas o verdadeiro valor de todos eles era apenas porque eles eram profetas. No Antigo Testamento, Moisés e Elias, eles eram profetas, né? Então o valor deles era apontar para Cristo Jesus. Em Mateus 11:13 diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então a importância daqueles homens realmente foi muito lá no Antigo Testamento, porque a função daqueles homens era o quê? Profetizar e apontar para Jesus. E o texto a passagem que acabamos de ler agora, de Mateus 11:13, fala que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por que até João? Porque a partir de João, que João foi o precursor de Jesus, João foi aquele que abriu o caminho para Jesus chegar, né? Então, tudo o que aconteceu, e principalmente o que Jesus iria fazer, já havia sido profetizado lá atrás, pela lei e pelos profetas. Então, eles já tinham anunciado, eles já tinham apontado. Então, desde lá de trás, eles já falavam, o foco é Jesus. Mantenham o foco em Jesus. Nós estamos apenas anunciando a Ele. Em João 14:6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus afirma isso. Ele fala, olha, eu não sou qualquer caminho. Eu não sou mais um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que nos leva ao Pai. Então, Jesus é a nossa prioridade. Jesus é aonde nós temos que realmente mirar, focar e nos fortalecer nele. Assim como foram usados a lei e os profetas para glorificarem a Jesus, Deus também pode usar pessoas, lugares e circunstâncias. Olha que legal. Deus usou os profetas para glorificar a Jesus, para mostrar o caminho. E até hoje, Deus usa os seus profetas. Até hoje Deus usa pessoas, até hoje Deus usa circunstâncias, usa situações para glorificar a Jesus. Só que o que acontece com a gente? A gente acaba invertendo essa situação. Nós acabamos dando mais valor para essas pessoas, nós acabamos dando mais valor para a placa que aponta para Jesus do que para o próprio Jesus. Então nós valorizamos aquilo que não deveria ter tanto valor, e deixamos de dar valor àquilo que realmente tem valor. Realmente tem valor. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Os dons. Os dons são importantes? Sim, os dons são importantes. A igreja é importante? Sim, a igreja é importante. Pastores e líderes são importantes? Sim, eles são importantes. Mas quem é mais importante? É Cristo. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. E muitas vezes nós pegamos essa honra e essa glória e damos a pessoas, e damos a lugares, e damos a igrejas. E tem um exemplo que a gente ouve bastante, né? Um testemunho. Muitas vezes é um testemunho assim, não intencional, pelo lado errado. As pessoas falam assim, olha, quando eu encontrei a igreja tal, a minha vida estava toda destruída, minha vida estava toda arrebentada, mas depois que eu encontrei essa igreja, a minha vida foi transformada. Não dá a impressão que quem transformou a vida do irmão foi a igreja? Não foi Jesus. Como eu disse, muitas vezes é falado de uma forma, não assim querendo tirar o valor de Jesus, mas é usado de uma forma errada. Nós acabamos valorizando o ministério tal, o pastor tal, a igreja tal, e esquecemos de dar honra e glória para quem merece honra e glória, que é Cristo Jesus. A obra é dele, ele que fez. E eu não estou aqui desmerecendo essas pessoas, sabe? Por quê? Porque elas são ferramentas na mão de Deus, né? Todas essas pessoas, igrejas, ministérios, elas são ferramentas na mão de Deus. Amém? E voltando aqui para o nosso texto, né? Falando um pouquinho mais sobre Moisés e Elias, eles estavam recebendo de Pedro a mesma importância de Jesus.
E quando eles começaram a ir embora, Pedro fala assim, não, peraí, vamos segurar esse pessoal aqui, vamos ficar com eles aqui. Amém? Então, em Mateus 12:14 diz assim, pois a boca fala do que está cheio o coração. Pedro estava colocando para fora aquilo que estava no coração dele. Então Pedro estava preocupado que aqueles homens, Moisés e Elias, fossem embora. Porque o texto fala que eles estavam começando a ir embora. Aí ele falou, não, pera lá. Vamos fazer uma tenda para cada um? Vamos ficar por aqui, gente? Então, a boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes, quando alguém abre a boca para falar, ela acaba demonstrando isso. Então a gente conhece as pessoas, sabe como? Ouvindo o que elas querem falar. Às vezes, a pessoa dá tanta ênfase em um assunto, ela fala tanto sobre aquilo, porque o coração dela está cheio daquilo. E aí muitas vezes a gente está falando tão pouquinho de Jesus, e está falando tão bastante de problemas, tão bastante de lutas. Então o que será que está ocupando o maior espaço dentro do nosso coração? A boca fala do que está cheio o coração. A palavra diz isso. Então, quanto a pessoa fala e a maneira como ela fala, expressa o que está no coração. E Pedro agiu dessa maneira. E partindo desse princípio de que o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem acaba colocando coisas que não nos edificam. Então ele nos engana. Então, partindo desse princípio, até hoje, muitos de nós acabamos dando início à nossa caminhada cristã com interesses pessoais. Pedro falou assim, olha, tá tão bom aqui que eu quero ficar por aqui. Então Pedro tinha um interesse pessoal naquela situação. E, infelizmente, muita gente começa a caminhada cristã com interesses pessoais. Muita gente vai atrás de uma igreja buscando somente uma cura. Muitas pessoas vão atrás de Deus, procurando prosperidade, procurando se livrar de uma aflição, de um conflito interno. Então, são interesses pessoais. E, assim, é algo tão comum que eu vou dar um testemunho para vocês aqui. No início da minha caminhada cristã, quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito ligado à música, eu sempre fui muito ligado a instrumentos musicais, lá na minha casa é bem animado em relação a isso, meus pais sempre motivaram a gente. Então, quando eu cheguei na igreja, o que me chamava a atenção, gente, era o louvor. Então, o meu sonho, o meu desejo era participar do louvor. E eu falava assim, olha Deus, eu quero tocar nessa banda, olha a carnalidade, eu quero tocar na banda da igreja, quero tocar na banda, né? E aí eu pedi isso para Deus. Falei, Deus, me coloca lá, porque o meu sonho é tocar guitarra com esse pessoal aí. Coitado, né? Sabia de nada o inocente. Dentro do meu coração, tinha um desejo pessoal. Até que aconteceu. Até que deu certo, né? Deus atendeu os meus planos, né? Mas Ele trabalhou na minha vida em relação a isso. Então, quando eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, eu fui passando por várias etapas dentro desse ministério. E essas etapas moldaram o meu caráter, o meu entendimento, e até hoje tem moldado, né? Então, em algumas situações, né? Eu entrei no Ministério do Louvor, né? Eu já fui membro dele. Aí chegou uma situação em que eu era o único membro do Ministério do Louvor, né? Uma vez a gente participou de um tempo, né? Na igreja lá no Japão, que não tinha Ministério de Louvor, só tinha eu. Então eu era o único membro do Ministério de Louvor. Passou um tempo, era eu e o pastor no Ministério de Louvor. Aí passou um tempo, eu fui líder do Ministério de Louvor. Aí passou um tempo, eu fui co-líder do Ministério de Louvor. Aí passou um tempo, eu presenciei muita confusão dentro do Ministério de Louvor. Aí passou um tempo, eu criei muita confusão dentro do Ministério de Louvor. E aí eu fui tratado, mas também eu pude tratar as pessoas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o início da minha caminhada existia um interesse. Mas esse interesse, ele foi sendo moldado a partir do meu conhecimento do próprio ministério. Então eu pude entender, hoje eu entendo, que aquilo que eu mais queria, que era fazer parte do Ministério do Louvor, hoje eu vejo o Ministério de Louvor como mais um canal aonde eu posso servir a Deus. Então,
Não importa aonde o Senhor te chame para servir. Muitas vezes a gente gosta de aparecer, né? Isso está na natureza humana. Mas se for de uma forma você aparecendo, ou se for de uma forma você desaparecendo, você estará servindo a Deus. Então não importa aonde você vai servir a Deus. Nós temos que tirar assim aquela coisa de preferência, sabe? Olha, eu só quero se for aqui. Aqui eu não quero não, porque aqui não aparece. Então, hoje nós servimos a Deus, eu tenho esse entendimento, é por amor. Nós servimos a Deus porque nós entendemos a obra de Deus. Então nós queremos fazer parte dela. Mas ainda existem pessoas com interesses pessoais. Mas Deus vai moldar. Deus vai trabalhar. E pouco a pouco a gente vai começar a inverter isso, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Então, assim como eu, né, que iniciei essa caminhada com fortes interesses pessoais, nós também precisamos amadurecer espiritualmente. Isso é amadurecimento espiritualmente. Amém? Então, Pedro, ele também precisava amadurecer, não precisava? Porque Pedro estava querendo fazer barraca para juntar o pessoal, para ninguém sair de lá. Então, ele precisava de amadurecimento, né? 3 tendas para prolongar aquela experiência. É interessante porque experiências maravilhosas, nós queremos realmente manter elas um pouco mais. Não tem nada de errado com isso. O errado é quando nós colocamos isso, né, como de uma forma egoísta. Nós nos enchemos de uma forma egoísta. Cultivar experiências maravilhosas, legal, tudo ok. Desde que aquilo não vire uma experiência egoísta, sabe? Muitas vezes é tudo para nós, né? Nós somos o centro. Eu já vi um adesivo num carro, estava escrito assim, é tudo nós. É tudo nós. Tudo é para nós, né? Nós somos o mais sofredor, nós somos o melhor de todos, né? Nós temos a maior dificuldade, nós somos o maior especialista. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, participamos de um culto, né? Não tem nada de errado nisso, é ótimo, é maravilhoso. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos uma pregação, isso começa a nos encher. Só que chega um ponto que nós estamos só engordando e as pessoas lá fora estão passando fome. Então perde o sentido. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a palavra de Jesus e ela começa a fazer parte da nossa vida, a gente tem que começar a colocá-la em prática. Se a gente não começar a colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que está falando na palavra dele, nós estamos só engordando espiritualmente. Não precisa fazer regime não, é espiritualmente. Nós começamos a engordar, começamos a ter uma busca egoísta pelo Senhor. Sabe, aquela pessoa que ela devora a Bíblia, mas ela não compartilha aquilo que ela está devorando com ninguém. Então perde o sentido, não perde? A igreja, ela tem essa missão de compartilhar aquilo que Cristo tem colocado nas nossas vidas. Amém? Se Cristo mudou a minha vida e foi algo especial, né, uma experiência maravilhosa, eu tenho que compartilhar essa experiência com as pessoas. Então nós precisamos o quê? Falar mais de Jesus. Nós precisamos pregar mais a Jesus. Nós precisamos trazer de volta a centralidade de Jesus no dia a dia da igreja. No nosso dia a dia também. Amém? Nós precisamos colocar isso em prática. Colocar em prática é muito melhor. Vocês já ouviram uma frase de que você aprende muito mais fazendo do que apenas ouvindo? Você aprende muito mais fazendo do que apenas escrevendo? Sabe, as pessoas que gostam de cozinhar, eu acredito que cada vez mais aquele prato vai ficando mais gostoso e mais saboroso pelo tanto que você faz ele. Por quê? Se você só tem a teoria, você só tem a receita, você acha que vai ficar bom, mas na hora de fazer às vezes não fica. Mas aí você começa a fazer, e aí fica muito bom. Então a prática, né? Colocar para fora aquilo que nós estamos recebendo de Deus. E nós precisamos entender que o evangelho, que é o poder, basicamente, o poder e a palavra de Deus, o evangelho, ele não é apenas para alcançar a minha vida e a sua vida. O evangelho é para alcançar a todos. O evangelho é para alcançar a todos. Através de nós,
pela graça e pela misericórdia de Jesus, nós iremos proclamar o evangelho e as pessoas serão alcançadas. Quem crê nisso? Gente, não somos nós que fazemos. A obra é do Espírito Santo. Só que qual é a nossa parte nesse processo? Aonde Deus permite que nós façamos parte desse processo? É no falar, é no viver, é ser cristão da porta para fora. Essa é a nossa parte. Amém? Isso é maravilhoso. Deus permite que nós possamos fazer parte da obra dele. Sabe? Nós fazemos parte dessa obra. Isso é maravilhoso. Amém. No verso 34 e no 35, dando continuidade, encerrando o texto já, do verso 34 a 35 diz assim: enquanto ele estava falando, ele quem? Pedro, né? Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Olha lá, apareceu uma nuvem no meio da conversa de Pedro. 35. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Ouçam-no. Este é o meu filho. Quem? O escolhido. Legal, né? O escolhido. Já pensou? Quando a gente está lá na escola e aí vai jogar bola e o pessoal fala assim: você não. Você também não. É legal quando você é o escolhido. E Deus está falando que, olha, Jesus não é qualquer um. Jesus é o escolhido. Eu separei Jesus para fazer essa grande obra. Aí dá-se a entender que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Quem crê nisso? Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e é por isso que nós precisamos estar focados nele. E quando isso acontece, quando nós focamos a nossa vida em Jesus, a nossa vida começa a ser transformada, a nossa conduta começa a ser diferenciada, nós começamos a viver de uma forma que é diferente para o mundo, é estranha para o mundo. Porque a nossa vida está focada em Cristo, né? Então nós precisamos nos aquietar para ouvir a voz de Deus. Assim como aconteceu com Pedro nessa passagem, né? Pedro está lá conversando, então, vou fazer 2 barracas aqui, vamos segurar esse pessoal aqui. Aí vem a nuvem e fala: ô Pedro, ouve a Jesus. Esquece esse negócio de barraca, esquece esse negócio de Moisés e Elias. Foca em Jesus. Foca em Jesus. E aí, muitas vezes, na nossa empolgação, a gente acaba sendo assim, né? Como Pedro, né? A gente começa a falar. Nós começamos a falar tanto que nós deixamos de dar espaço para aquele que precisa falar. Nós acabamos de deixar espaço para aquele que realmente é o dono da verdade, é aquele que precisa falar para a gente, e a gente começa a falar, a falar, a falar. É interessante que lá no finalzinho do verso 33, lembra? Que falaram assim: olha, Pedro não sabe o que ele está falando. Pedro não sabe o que ele está falando. Então, muitas vezes, existem oportunidades de se falar e existem oportunidades de se calar. Sabe aquele impulso que a gente sente? Ai, fulano está falando aqui, eu preciso falar alguma coisa para ele. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes não é necessário falar. E aí a gente acaba falando por impulso, acabamos falando coisas da nossa própria mente, da nossa própria carnalidade, e aí a gente pode até atrapalhar em vez de ajudar. Então a sabedoria também há no se calar. E aí a nuvem vem para Pedro e fala: Pedro, fica quietinho aí. Ouve Jesus. No nosso tempo de oração, a gente acaba sendo meio Pedro, sabe? Para aqueles que oram, né? Não sei se vocês já perceberam, a gente começa a falar, porque o pessoal fala assim: olha, tem que ter horas de oração. Ah, gente, mas eu não consigo nem orar 10 minutos, eu não consigo nem orar 5 minutos, então eu vou começar a falar. E aí nessa de ficar falando, a gente acaba esquecendo de se aquietar.
a gente acaba esquecendo de parar e de ouvir a voz de Deus. De parar e de ouvir a voz de Deus. E por muito tempo, eu estive orando dessa maneira, colocando os meus interesses para Jesus, e muitas vezes não são apenas os nossos interesses. A gente gosta de falar para Jesus assim, até o jeito que ele tem que fazer, né? Ó Jesus, eu quero isso, só que tem que vir desse jeito. Então, nós começamos a impor as situações, né? Impor aquilo para Jesus, quando na verdade a gente deveria estar realmente descansando nele, esperando ele falar, esperando ele trazer para nós o que ele quer, o que Jesus quer. Eu quero dizer para vocês que não é um problema a gente abrir o nosso coração para Jesus, não é um problema. Continuem, só tomem cuidado com os excessos. Muitas vezes a gente expõe o que está no nosso coração e se aquieta para que Deus possa ministrar as nossas vidas. E como que Deus vai ministrar as nossas vidas? Ele pode falar na nuvem. Eu estou lá no meu quarto e de repente vem uma nuvem no meu quarto e fala, olha, ouve Jesus. Não sei. Eu posso estar na igreja e de repente uma palavra como essa vir no seu coração e foi a voz de Deus para você. Olha lá. De repente você está no teu trabalho e você tem um irmão lá que trabalha com você e de repente ele fala sobre algo que aquilo vem direto no seu coração. É Deus falou com você. Existem muitas maneiras de Deus falar com a gente. E muitas vezes a gente só espera esse algo audível. Quando eu estou lendo a Bíblia, presta atenção. Deus vai falar com você através da Bíblia. Então por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se nós não dermos atenção a ela, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Em Lucas 6:46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ai, essa passagem é forte, hein? Deus está falando assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo? Não fazem o que eu digo. E a gente fica lá, olha, meu Senhor, meu Salvador, mas nós não obedecemos a Deus. Nós não damos o devido valor. Então nós precisamos resgatar e reconhecer de forma prática, não apenas falar, mas de forma prática, o senhorio de Jesus na nossa vida de oração. Na nossa vida de oração, né? E preservar um tempo para ouvir a Jesus e não apenas ficar falando. Amém? Vamos concluir, né? Vamos finalizar esse estudo dessa noite. Qual é a conclusão disso tudo? Como eu disse lá no início, o texto, a passagem, fala sobre essa experiência de Jesus. E essa experiência de Jesus aconteceu em que momento? Quem lembra? Quando ele foi orar. Jesus separou seus discípulos e foi orar. E no meio da reunião de oração, acontece toda essa manifestação gloriosa. Então, nós precisamos entender que o momento de oração com Deus tem poder. Então, preste atenção nela. E o texto principalmente destaca o senhorio de Jesus. No final, o que resta, o que vale a pena, o que faz sentido, o que tem valor é Jesus. Nós temos que sair daqui essa noite conscientes disso. Conscientes disso. Né? Nós precisamos o quê? Nos encher desse Jesus e exalar o bom perfume de Cristo. Olha que legal. Tem pessoas que gostam muito de perfumes, né? E aí o pessoal às vezes exagera um pouquinho no perfume, né? E aí a hora que a pessoa passa, o perfume vem junto. E a pessoa já foi e o perfume está lá ainda. Sabe? Esse bom perfume, esse exalar o bom perfume, no caso do cristão, tem que ser Cristo. A palavra diz, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E a palavra diz mais. Ela fala que nós somos o quê? Sal e luz. Nós somos sal e luz em um mundo em trevas. Nós somos sal e luz, aqueles que dão sabor e aqueles que iluminam. Só que em qualquer lugar, não. Em um lugar que não há sabor. Em um lugar que não há luz. Então nós fazemos a diferença. Neste mundo caído. Então, nós também temos que entender isso. Nós precisamos focar em Jesus, nós precisamos ter tempo de oração de qualidade com Jesus e nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos.
a partir desse enchimento. Mas e se a gente fizer o contrário? E se a gente começar a murmurar? Uma vez eu estava comentando lá em casa que murmuração pode se tornar um estilo de vida. Tomem cuidado. Muitas vezes a gente murmura tanto, tá, o que é murmurar? Murmurar é ficar reclamando, basicamente. Murmurar é tudo encontrar dificuldade, tudo encontrar um problema, tudo ser difícil, tudo é tudo, é tudo. Murmuração acaba se tornando um estilo de vida, sabe? E o estilo de vida do cristão não é esse. E aí, quando você menos percebe, você acaba sendo essa pessoa, né, que reclama. Essa pessoa que leva a vida cristã de qualquer jeito, sabe? Essa pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus. E se nós não temos compromisso com as coisas de Deus, não adianta a gente ficar pedindo muito de Deus, sabe? Porque Deus, ele não vai dar além do que você pode suportar. Se a gente não está dando conta nem daquilo pouquinho que Deus está dando na nossa mão, como que ele vai dar mais? Sabe? E eu parei para pensar muito sobre isso. Muitas vezes nós buscamos a Deus, mas nós esquecemos de fazer, sabe, o básico? O arroz com feijão, né? O básico da vida cristã é ter uma vida de busca, de intimidade com o Senhor. E muitas vezes a gente começa a buscar em outros lugares, né? A gente começa a ir atrás de uma alegria que o mundo oferece. E ele oferece. Oferece e muito. E quando nós mesmos percebemos, nós estamos envolvidos com paixões mundanas. Nós estamos dominados, né, pelo sono espiritual. Nós estamos envolvidos com excesso de trabalho. Nós estamos envolvidos com um excesso de busca por dinheiro, por bens materiais. Nós estamos dominados por um excesso de avareza, né? Ou de, fugiu a palavra agora, quando nós cultuamos o nosso próprio corpo. Quando nós damos valor muito para a parte física, para a parte externa, para a vaidade, é isso aí. Quando nós estamos focados, né? Dominados pela vaidade. Não é isso que Jesus quer para nós. Hoje, essa palavra nos convida a focarmos em Jesus. Foca em Jesus. Sabe? Todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Tudo aquilo que é necessário para vivermos, Deus vai suprir. Está na palavra dele. Tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento e fortalecimento, Deus vai dar. Foca em Jesus, na sua obra, né? Foca na missão que você tem aqui na terra, proclamar o evangelho, se fortalecer e fortalecer a outros. E aí o que acontece no dia a dia da igreja? Fortalecimento. Amém? Essa é a palavra, irmãos, que eu gostaria de deixar com vocês essa noite. E assim, o meu convite é que vocês pensem nisso. Pensem nisso, sabe? Que não seja apenas mais uma pregação que você ouviu na sua vida. Pense como está caminhando a sua vida cristã. E aí, coloque a Deus em oração. Amém? Vamos orar? Vamos orar então agora nesse momento, reconhecendo a nossa caminhada cristã e nos apresentando a Deus. Seja para pedir perdão, seja para agradecer, seja para se achegar a Ele e se fortalecer a cada dia. Amém? Oremos. Querido Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra realmente, esta noite, veio de encontro às nossas vidas. E ela nos confronta, meu Pai. Muitas vezes, Deus, nós reconhecemos ou não reconhecemos a nossa caminhada cristã. E nós vivemos, ó meu Pai, em uma cegueira espiritual. Querido Deus, eu oro para que haja um despertamento, Santo Deus. Que haja um despertamento do Teu povo, que nós venhamos a viver de uma forma diferente. Que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam focados no Seu Filho Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Que nós possamos realmente, ó meu Pai, viver de forma digna do Evangelho. E crer, ó meu Pai, também no poder do Evangelho. Para que nós possamos, ó meu Pai, falar do Senhor Jesus a outras pessoas. E que muitos, ó meu Pai, se acheguem ao Senhor. Nós pedimos perdão ao meu Pai essa noite,
pelas nossas falhas, ó meu Pai. Porque muitas vezes o nosso foco e os nossos olhos estão em paixões mundanas. E nós cremos, ó meu Pai, que isso nos leva a trevas. E trevas não têm comunhão com luz. Nós acabamos distante do Senhor. Querido Pai, nos perdoe e nos ajude, ó meu Pai, a nos libertar. Nos ajude, ó Santo Deus, a renunciar, ó Santo Deus, o pecado e vivermos conforme o Senhor deseja. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o centro da tua igreja. Que a tua igreja, meu Pai, desperte e também fale mais do Senhor. Viva mais o Senhor. Traga o Senhor, ó meu Pai, para o centro, aonde o Senhor nunca deveria ter saído, ó Santo Deus. Nos perdoa, meu Pai, a nossa falha e nos conduza, Santo Deus, a essa vida cristã que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigado pela comunhão com os irmãos aqui essa noite. Obrigado pelo tempo de louvor, ó Santo Deus. Obrigado por essa igreja, meu Pai. É muito bom estarmos aqui. Em nome do seu Filho Jesus oramos. Amém. Amém.